Olá, boa noite! Está começando mais um encontro aqui no Entre Mentes, em um dia inclusive muito especial, que é um dia dedicado à saúde mental. E no domingo teremos o Dia da Criança, então iremos conciliar saúde mental, a infância e acrescentar um pouquinho sobre os esportes. Então vamos bater um bate-papo bem leve aqui, dinâmico, sobre a importância das atividades físicas ali para as crianças e como isso pode ter um impacto na saúde mental delas. Para falar sobre isso, eu convidei o professor André. Ele vai poder compartilhar bastante sobre a vivência dele com essa experiência em sala de aula, fora também de sala de aula, nas outras áreas de trabalho dele. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fique à vontade para se apresentar. Boa noite, Pamela. Boa noite, amigos do Entre Mentes. Eu sou o professor André Vicente, ou conhecido como André Chalas, professor de Educação Física. Atuo já aqui em Hortolândia, no município de Montemor também já faz 12 anos. Também já fui professor no Instituto para Crianças com Deficiências, né, neuroatípicas. Enfim, vamos lá bater um papo legal para esmiuçar um pouco esse assunto que é muito importante. Como que você percebe, ali principalmente agora que você trouxe esse gancho de crianças neuroatípicas, a importância da atividade física desde pequenas? É muito importante, Pamela, é muito importante mesmo. A gente está vendo hoje praticamente uma epidemia de crianças atípicas, transtornos que não eram muito conhecidos há alguns anos atrás, talvez 2 décadas atrás, não era tão falado. E hoje, talvez por ter mais acesso, as mães estão mais ligadas, indo atrás, né, pesquisando, e deu um boom realmente de crianças neuroatípicas. Nas escolas, todas as salas de aula têm, e é muito importante a atividade física para essas crianças, não que não sejam para as crianças típicas, também, mas a atividade física, o esporte, a educação física tem um papel fundamental no comportamento dessas crianças. A gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouquinho, mas é muito importante para o desenvolvimento dela e até para a melhora dela na questão do transtorno, dependendo qual for o transtorno. E a atividade física melhora bastante, ajuda bastante essas crianças. Geralmente se tem em mente que vai ajudar só na questão física, mas vai muito além do físico externo, né? Além da questão da funcionalidade do corpo, tem um impacto muito grande na mente. Tem sim. Quando se fala em atividade física, o movimento ou o exercício físico, primeira coisa que vem à mente da grande maioria das pessoas é o benefício físico, questão muscular, questão de cardiorrespiratório, tudo isso tem benefício também, é lógico, e é muito bom. Estético, as pessoas pensam muito. Estético, principalmente. Só que vai além disso, como você bem disse, a questão bioquímica da atividade física ajuda bastante na questão dos neurotransmissores, neuromoduladores. Vamos entrar um pouquinho mais técnico, mas é necessário falar, que trabalha nos neurotransmissores, por exemplo, ajudando na liberação da endorfina, serotonina, a dopamina, mais conhecido como transmissor de prazer, de atenção, melhora na questão do sono. A própria endorfina funciona como um analgésico natural que acalma a criança. Então, nessa questão, vamos falar, por exemplo, do TDAH. É algo que é muito importante para uma criança com TDAH, porque ela vai liberar o estresse dela ali, vai reduzir esse estresse. Aí já entra também o cortisol, os controladores do cortisol, que vai controlar a liberação do cortisol, diminuindo e fazendo com que essa criança fique mais calma, mais tranquila, porque ela vai controlar a questão do estresse. É muito importante. Então, o que atrapalha na sala de aula e aos pais em casa? Essa agitação, o estresse, o nervosismo, e é onde a atividade física atua
liberando esses neurotransmissores, deixando a criança mais calma, vai dormir melhor, vai concentrar melhor e daqui a pouco eu vou falar de outro fator, vai aprender mais também, né? É considerada a tríade da felicidade, né? Endorfina, dopamina e a serotonina. Que vai ter um benefício ali de forma geral. Igual a gente trouxe na questão do corpo, obviamente, mas na mente e até mesmo irradiar para as pessoas ao redor, para a família em si. Quando a criança tem, de certa forma, essa descarga assim, de energia, ela tem os benefícios e a família também. Sim, é engraçado, Pamela, que quando tem reunião, os pais vêm conversar com os professores de educação física e o que a gente ouve comum é: faz meu filho cansar bastante, porque em casa ele dá trabalho, não dá sossego, faz ele cansar bastante na educação física. O pai, inocentemente, acha que a questão do cansaço é que deixa a criança calma em casa. Cansou bastante na escola, chega em casa, desmaia. Sim. É essa o pensamento dos pais. Mas ele não vê toda essa questão bioquímica que eu falei agora há pouco, que atua, que é isso que faz com que a criança fique mais calma em casa. Às vezes a atividade não foi nem tão desgastante assim, nem tão cansativa, mas teve ali o seu limiar de parte física, cansou um tanto, não a exaustão, mas teve todos os efeitos que a atividade física causa nele, todos os benefícios que a gente acabou de falar bioquimicamente, né? Então, a criança vai chegar em casa e vai desmaiar sim, mas não é só questão do cansaço, é essa questão neuroquímica, né, que causa na criança. Sim, e nessa questão das atividades, me vem muito à mente o Winnicott, que ele gostava muito de dizer que no brincar a criança consegue desenvolver ali a verdadeira personalidade dela. E a atividade física é uma forma de brincar. Sim. E inclusive uma forma muito saudável de se brincar. Porque hoje a gente vê muito as crianças cada vez mais no celular, tablet, YouTube, deixando de se exercitar, de brincar, desenvolver essa personalidade. Então, ela brincando ali, ela aprende muitas coisas, além dessa questão bioquímica. Ela aprende regras, a viver em coletivo, a ganhar, a perder. Então, tudo isso também tem muitos benefícios, né? Tem, o ganho social é muito grande mesmo. Tem, se eu não me engano, foi esse ano que entrou em vigor uma lei que proibia um celular dentro da escola. Tirando a parte política, isso não interessa em nada, mas qual foi o impacto disso? Primeiramente, as crianças, os adolescentes que mais sofreram dentro da escola ficaram sem saber o que fazer. Sim. É interessante que chegava na hora do intervalo, pareciam zumbis sentados sem saber o que fazer. Então, aí o que acontece? Com o passar do ano, eles foram procurando alternativa. Não tinha mais celular, não tinha o que fazer. Não era questão da escola, agora era questão de lei. Então, o celular na escola que eu trabalho fica dentro de uma caixinha trancado no cadeado. E aí as crianças procuraram alternativa. Qual alternativa? Vai ter que conversar com o amiguinho do lado, vai ter que começar a inventar jogos e brincadeiras ali na hora do intervalo. E eles começaram a voltar a ser criança como era anos atrás, muitos anos atrás. E isso fez um bem imenso para as crianças, imenso mesmo. Lógico, quando chega em casa eles querem tirar o atraso e ficar um pouco no celular. Mas querendo ou não, o tempo que eles estão ali na escola está tendo um ganho enorme quando eles estão longe do celular, longe das telas. É muito malefício que o celular causa. Precisa aprender a mexer, né, com responsabilidade, com sabedoria, mas as crianças não sabem. Nós adultos temos dificuldade nisso, né? Então exigir isso das crianças é complicado. Mas essa lei aí fez com que as crianças voltassem a ser crianças e é ótimo, isso é maravilhoso. A gente vive numa época que nós todos estamos muito viciados em dopamina.
E os celulares, as telas ali, eles nos fornecem essa dopamina de uma forma muito rápida. Tanto que se popularizou o TikTok, que a gente não tem nem mais paciência para o YouTube, que é aquele vídeo de 1 hora. A gente quer ver vídeo de 1 minuto e a gente ainda aperta no cantinho da tela para acelerar. E isso gera uma dopamina muito rápida. Então, quando as crianças precisaram se afastar dessa dopamina, elas precisaram criar ela de uma outra forma. Então, voltaram à forma natural que se criava, conversando, brincando, se exercitando, socializando. Se eu não me engano, é nos Estados Unidos, salvo engano, é nos Estados Unidos que tem um retiro para viciados em celular. Hoje eu não sei se ainda possui isso, não sei se ainda é necessário, mas existia um retiro para viciados no celular. Então é parecido com o retiro dos alcoólatras ou os entorpecentes, mas viciados em celular. Então eles ficam lá um mês sem acesso nenhum a celular, pessoas adultas. E algumas pessoas, tem até um documentário, agora fugiu o nome, devia ter trazido para você. Não sei se você conhece, tem até um documentário de uma influencer que fez isso daí. E ela ficava 24 horas, ela dormia com o celular e acordava no meio da noite e fazia vídeo. E eles fizeram esse retiro para as pessoas se desviciarem em celular. Quão perigoso é um celular, as redes sociais. A gente fala celular, mas as redes sociais, a internet em si, né? Então, de fato, se adultos estavam indo para retiro para tratar o vício, né? Imagina o mal que faz no cérebro de uma criança que não está preparado para isso. Realmente, isso faz com que as crianças se tornassem sedentárias. E é o mal do século, né? O sedentarismo. Que aí acaba indo para um outro mal do século, que é a obesidade infantil. Obesidade infantil. Nossa, tá muito grande. Eu não sei, assim, eu não lembro. Na época que eu estudava, tinha assim sempre a criança que era o mais gordinho, que até sofria bullying, porque era 1 ou 2, não tinha tantas crianças assim. E hoje tem muitas crianças obesas. Olha, é um caso muito complicado. Aí vai culpar quem? O governo, os pais ou os professores? Teve esses dias na escola que eu trabalho, questão lá da mochila maluca. E aí as crianças usaram a criatividade para fazer mochila, maravilhoso isso. Só que aí você vai parar para olhar as mochilas, é mochila de Fini, mochila de iFood, mochila de McDonald's, mochila de salgadinho, é só mochila de junk food que fala, né? Que não precisa traduzir, mas é comidas que não fazem tão bem para a saúde. Lá eles chamam de junk food. Então, e aí isso daí não é culpa da criança. É lógico, a criança usa a criatividade. Só que indiretamente ela está sendo incentivada a ir para esse caminho. Sim. E aí ela cresce se alimentando de forma irregular. Depois, na fase adulta, quando ela aprender que aquilo faz mal, para ela tirar aquilo da vida dela, é outro sacrifício, é muito ruim. E aí a obesidade se torna um problema crônico. A Associação Pan-Americana da Saúde destacou que, somado às Américas, do Sul, Central e do Norte, tem mais obesidade do que o mundo todo. Posso estar errando aqui dos números, me perdoe se eu falar o número um pouquinho errado, mas esse dado é de 2022, se não estiver enganado. 62% dos adultos estão obesos ou com sobrepeso e 33% das crianças. É muito grande esse número, é muito, porque a criança é um movimento em pessoa. Sim. Criança, se você solta a mão dela, ela sai correndo. Então é muito preocupante mesmo, como você disse, o sedentarismo leva à obesidade e a obesidade leva a todos os problemas crônicos que vai perdurar por uma vida, né? Tanto físico quanto mental. Quanto mental. Aí vem a ansiedade, compulsão alimentar, bulimia, anorexia. Aí a bulimia que já leva a depressão, que já leva a
casos gravíssimos de adolescentes tentando tirar a própria vida, então é muito complicado. Um problema leva ao outro, né? Sim. É muito complicado mesmo. E nessa questão da obesidade, inclusive em um dos programas eu trouxe uma nutricionista e a gente estava abordando justamente essa questão. Para uma criança chegar na obesidade, ela pode ter predisposição, tem a questão genética, pode ter alguma patologia sim, mas que precisa ser investigada, precisa ter esse acompanhamento médico, nutricionista, mas, no geral, a criança não vai no supermercado e não compra. Não. Ela não tem o dinheiro, ela come o que se dá. É até engraçado que nas escolas, por lei, a escola não pode servir a criança, servir salgadinho, salgado frito, refrigerante. Por lei, a escola não pode servir isso. Então, a escola não vai servir, as escolas estaduais que servem refeição no recreio e tudo mais, não vai servir isso para as crianças. Porém, essa mesma escola que não pode servir essa refeição, tem a cantina que vende chiclete, salgadinho, refrigerante, tudo isso, e as crianças acabam consumindo isso lá na mesma escola que é proibido a escola servir. Então, é um contraponto assim que não dá para entender, não dá mesmo. A salvação é a atividade física, é a criança se movimentar muito. Inclusive, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, Claro. sou professor de educação física. Eu acho que as escolas, todas as salas de aulas, do primeiro ano até o ensino médio, até a formatura, eles deveriam ter educação física todos os dias. Que fosse uma aula por dia, uma aula. Porque ia acostumar a criança a se movimentar todos os dias. A criança cresce tendo na vida dela como regra que educação física é uma vez por semana. Então ela tem no subconsciente dela que ela tem que se mexer pelo menos uma vez por semana. E uma vez por semana é pouco. A Organização Mundial de Saúde recomenda 300 minutos por semana para adultos. Para criança arredondou 60 minutos por dia. E aí adulto faz 300 minutos por semana. Se for somar nos 7 dias, dá lá por 42 minutos. Só que atividade leve a moderada. É pouco, porque eles falam atividade física e não exercício. Quer dizer, se você caminhou 40 minutos, 20 minutos para ir para o trabalho, 20 minutos para voltar, você já fez os 40 minutos que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Que é pouco, mas mesmo assim é mais de uma vez por dia. E esses 300 minutos não pode ser tudo num dia só também, tem que ser dividido durante a semana. Então, por mais que seja pouco, perdura toda a semana. E aí, educação física só um dia na semana, você está ensinando a criança que se movimentar uma vez por semana está de bom tamanho. E não tá. A criança quer brincar, a criança quer se movimentar, elas clamam por isso. Sim. Então, fica a dica aí para alguém aí que tiver fazer parte do governo, coloque educação física todos os dias para as crianças, todos os dias. Elas vão ser mais felizes e vai fazer muito bem para elas. Porque quando começa essa educação desde pequeno, se torna um hábito. E aí quando a gente cresce, não vira aquela coisa maçante de eu preciso fazer alguma coisa. Porque já virou rotina, é uma parte da sua vida já. Exatamente. É como escovar os dentes. Ninguém precisa ficar falando que precisa escovar os dentes. A pessoa vai e escova. Exatamente isso. Até tem uma coisa, você deve entender mais do que eu isso, que é a questão psicológica, mas hoje se tornou normal para os adultos. Vai para academia e quando sai chega lá na academia, coloca assim, tá pago. Como se fosse algo pesaroso para fazer. Já paguei, então ninguém pode falar mais nada, paguei a penitência, paguei... Não, gente. Como um sacrifício. Como se fosse um sacrifício. Não, é algo para ser... Você tem que ter gratidão por aquilo que você está fazendo ali, que vai fazer um bem enorme para a sua saúde. É lógico que com moderação também, não adianta querer num dia, emagrecer em um dia, ganhar todo o músculo num dia só, não. É algo para a vida. É algo para a vida. Quando chega pessoas para treinar comigo,
fala que quer emagrecer muito rápido. Eu falo, quanto tempo você levou para chegar no peso que você está hoje? Você não vai perder em um dia. Não vai ser um dia, não vai ser um mês. A gente vai trabalhar com calma, vai melhorar seu físico, vai ganhar músculo, vai emagrecer? Vai. Mas calma, vai ser com o tempo. Não dá para eu falar que vai ser um mês, 2 meses, porque tem o fator individual, Metabolismo, né? Muitas questões. Mas tem que ter calma, tem que ter paciência e colocar na cabeça da pessoa que aquilo é um estilo de vida, não é algo para que, se depender da pessoa, pronto, emagreci, agora eu saio e paro. E não é assim que funciona, né? Sim. Uma coisa que eu abordo muito com todos os meus pacientes é a importância de estar praticando alguma atividade física. Ah, mas eu não gosto de ir para academia. Tá, que atividade você gosta? Você gosta, de repente, sei lá, jogar bola, vôlei, beach tênis, que agora tá bem na moda, caminhar com o cachorro? O que você gosta? Ah, não gosto de nada, mas eu preciso passear com o meu cachorro. Tá bom, então se compromete de repente com o seu cachorro de passear com ele 1 hora por dia. Ele vai ficar feliz e vai te fazer super bem. Porque realmente essa questão da atividade física é muito importante. A pessoa passeou com o cachorro, já fez a caminhada dela do dia, né? Sim. É muito interessante essa questão de criar maneiras de fazer a pessoa fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa não gosta de fazer nada, mas ela sobe 3 andares de elevador. Pô, para de pegar o elevador, sobe de escada, pelo menos... eu não vou subir e descer porque é muito cansativo. Então sobe, ou só desce, mas pelo menos ou a subida ou a descida. Vai de escada, aquilo vai fazer bem para a saúde. Se movimentar, a gente nasceu para se movimentar, não é para ficar parado. Tanto que se a gente fica parado, o nosso músculo começa a definhar, começa a entrar na atrofia muscular. Então a gente precisa movimentar. O movimento é vida. Ficar parado, a gente está chegando mais perto aí da morte, e não é esse o objetivo, né? Então, movimento é vida, tem que se movimentar, não tem jeito. Às vezes coisas até simples, vai na padaria, no lugar de tirar o carro da garagem, vai dar uma caminhada. Além de fazer bem para a questão física, só de respirar um pouco, apesar da poluição estar demasiada, mas de ver pessoas, de ter essa movimentação ali, vai fazer muito bem. E as pessoas estão cada vez mais se afastando desses pequenos hábitos, né? E acaba que as crianças seguem esse exemplo. Segue o exemplo. Eu vou acabar voltando um pouquinho pro celular de novo, mas é para falar isso. A pessoa tá caminhando, tá ali na natureza, vamos supor, tá lá, sei lá, no Lago da Fé, aqui em Hortolândia, um lugar bonito, sim, tem o lago ali no meio. A pessoa tá ali na natureza, ao invés de ela tá desfrutando, olhando aquilo, ela tá através do celular. Então ela tá ali, sim, mas ela tá vendo através da tela, ao invés de desfrutar aquilo. Então, se entrega um pouco, né? Sinta a natureza, caminhe, deixa o celular no bolso um pouquinho. Tira a foto e guarda o celular. Aproveita ali, porque quando você está respirando um ar diferente do que aquele de casa, caminhando, vendo ali ao redor, tem coisa que passa batido. Eu trabalhei lá em Vinhedo durante, uns 3 anos. Uns 3 anos lá em Vinhedo. E no almoço eu ia numa praça lá para descansar, para tirar os 15 minutos ali faltando para acabar do almoço, eu ficava ali sentado. Aí teve um dia que eu fui lá e sentei e eu comecei a olhar na árvore. E a árvore era enorme e lá em cima florida, umas flores assim bonitas, acho que era um ipê, não sei. Mas eram umas flores meio roxa, era uma cor bem... E eu olhei aquilo lá e falei, nossa... plantar essa árvore ontem, como que eu venho aqui há 3 anos e não tinha reparado nessa árvore? Então a gente acaba deixando de viver algumas coisas porque a gente fica vivendo atrás da tela ou distraído demais. Sim. Então as pessoas precisam também aproveitar um pouco mais essa questão, né? De olhar para a natureza e viver um pouco mais. Sim, e a criança, ela escuta o que a gente fala, mas ela é muito mais arrastada pelo exemplo. Então também não adianta os pais, de repente, querer que as crianças fiquem mais longe das telas, dos celulares, redes sociais, se eles estão o tempo inteiro.
almoçando, jantando, tomando café da manhã, escovando os dentes, acordou, vai dormir, a criança vai seguir o exemplo. Então, ter isso, fazer essa diferença é muito importante. E se o adulto, voltando para a questão da atividade física, se o adulto tem a atividade física como parte da vida naturalmente, a criança também vai ter. Sim, as crianças, e hoje em dia elas são bem ousadas, né? Você vai falar pra ela, faz alguma coisa, vai correr, vai fazer uma atividade física e tal. Eu sei que tem uma adolescente lá em casa. E aí, se você não faz nada, a resposta vai ser, você não faz? Como é que você quer falar se você não faz? Então, é como você disse, o exemplo arrasta, não tem jeito. A minha filha, eu falo, você tá vendo treinando, aí ela chega, ela passa lá pela janelinha do estúdio e ela me vê lá do lado de dentro. Então, quando eu não estou dando treino para alguém, eu estou treinando. E eu preciso fazer isso, porque a partir do momento que eu não faço nada, eu estou falando para minha filha que não é tão importante assim. E, é ao contrário, você tem que fazer, tem que mostrar para a criança que ó, eu estou cuidando da minha vida, eu estou fazendo e isso faz bem para mim. Para ela olhar e se espelhar. E os pais são o espelho da criança. Se ela vê os pais fazendo, ela vai sentir que aquilo é importante. É mais fácil ela colocar aquilo na vida dela no futuro se ela vê o pai fazendo. Então fica até um lembrete aí para os pais, para se movimentarem, às vezes fazer uma caminhada com o filho, tão gostoso, né? Vai para a praça aí, anda um pouco, deixa a criança correr, que vai fazer bem para os dois, no caso. E pensando na questão da saúde mental, o vínculo pai, filho ali, mãe, filha, tem Colocar aquilo na vida dela no futuro, se ela vê o pai fazendo. Então fica até mas que realmente é uma realidade. Estão sempre conectados, mas tão distantes. E às vezes esse ato simbólico de começar a sair da tela e fazer uma atividade juntos pode criar uma conexão tão maior ali entre a família que vai favorecer muito a questão mental ali, fica como aprendizado, como lição, como memórias, criando memórias, né? Que agora tem esse termo, vamos criar memórias. Fica registrado isso para a criança. E quando ela cresce, ela vai querer reproduzir isso com os filhos e vai levando isso. Sim, tem até uma parte aqui que eu coloquei na colinha aqui para falar do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele funciona como se fosse um adubo no cérebro, né? Ele vai criando os novos neurônios, além de manter aqueles que tem vivo e melhorando a conexão, melhorando as sinapses. E ele é importante na área do aprendizado e da memória. E a atividade física faz fortalecer esse fator neurotrófico do derivado do cérebro. Então, vamos parar para pensar isso aí para a saúde mental. A criança aprende melhor quando ela faz atividade física e ela tem uma melhor retenção da memória. Se ela faz essa atividade física junto com os pais, aí junta a questão do afeto, que é algo fortíssimo, né? Isso eu não sei como explicar, essa questão do afeto, de estar junto dos pais, fazendo atividade junta, aquilo lá nunca mais sai da memória da criança, não sai nunca, nunca, nunca. Então a criança vai ter a melhora escolar, porque o aprendizado da memória, além daquele momento, aquela memória fotográfica ali do afeto, de estar fazendo aquilo junto com os pais, ela vai querer reproduzir aquilo na vida dela. E ela vai querer reproduzir com os pais, depois ela vai passar isso para os filhos, e é algo que vai perdurar para a vida da criança. Então, é um benefício que não tem como medir, é muito bom isso, é muito bom mesmo. Então, a atividade física foge ali, não tem como deixar de fora da vida da criança. Não dá para entender como alguns pais deixam a criança parada em casa. Já vi, não vou citar nomes, lógico, mas que para o filho acamado ao celular. Sim. O filho fica quietinho ali, assistindo horas de YouTube ou TikTok, e a criança fica parada, olhando o celular,
e a criança está morrendo por dentro. Tem que brincar, tem que se movimentar. Então, não dá, não pode fazer isso, pais. Não pode. Enquanto você falava dessa questão de criar memórias da atividade física, me veio muito à mente aquele filme Divertidamente. Não sei se você assistiu, mas no primeiro tem uma memória da Riley com os pais jogando, eu acho... Não é futebol americano. Tô tentando lembrar também. Eu sei que é com um taco, assim, um disquinho. E é uma Hóquei. memória... Isso, é uma memória, assim, muito importante para ela. Então, é muito real. E aquele filme ilustrou isso, quanto esse momento deles estarem em movimento, atividade física, família, emoção, está totalmente conectada. Criou uma memória extremamente importante, essencial para ela. Que até moldou a personalidade dela, de certa forma, naquele filme. E moda realmente a personalidade da criança. Quando ela tá... Eu até coloquei aqui também na questão da colinha a atividade social, vamos colocar numa prática na educação física coletiva. Não precisa ser necessariamente um esporte. Qualquer atividade coletiva, uma queimada, por exemplo, um rouba-bandeira. A criança, nessa atividade, ela está aprendendo a lidar com os companheiros do próprio time, respeitar os adversários, respeitar as regras e o principal ali, na minha opinião, é lidar com a frustração. Sim. Ela vai perder, ela vai chorar. Eu já ouvi gente falar, não, tira a competição, as crianças choram. Eu falo, vai chorar, na minha aula chora, não tem problema. Depois do choro, ela aprende a lidar com aquilo. Como que ela vai aprender se ela não passar por aquilo? Tem que passar. É igual eu parafraseei assim, colocar o dedo no fogo, né? Enquanto ela não encostar lá e não queimar o dedinho, ela não sabe, ela tem que se queimar. Depois que se queima, não vai mais encostar o dedo. Não vai. Não sei que, sei lá, enfim. E essa questão aí cria todo esses benefícios assim para a criança, e aquilo ali perdura para a vida dela também. Ela vai ser adulta e vai lembrar da brincadeira lá da infância, da educação física. Então cria assim um momento significativo na vida da criança. Trazendo novamente o Winnicott, que foi um psicanalista assim que eu sou apaixonada por ele. Ele traz o contexto da mãe suficientemente boa, que é ali trazendo mais a questão da criação da mãe, mas que se a gente usar como um exemplo, serve perfeitamente para essa questão da frustração. Ele traz que a mãe precisa cuidar, criar, mas ela também precisa dar um espaço para que a criança ali se frustre para aprender a lidar com aquela frustração. Justamente para que na vida adulta entenda-se que nem tudo é do jeito que ele deseja, que nem sempre ele vai ganhar, que na maioria das vezes na vida adulta a gente perde, as coisas não é do jeito que a gente quer. Então, às vezes são lições tão simples, mas que têm uma influência, uma importância tão grande na vida adulta. A educação física ela teve muita transformação ao longo da sua existência aqui no Brasil. Mundialmente também, mas falando aqui do Brasil, teve um momento que ela era extremamente competitiva, aí era visando formar atletas para disputar a Copa do Mundo, para disputar Olimpíadas, para trazer medalha para o Brasil, que foi mais a época lá do militarismo. E aí, depois dos anos 80, que aí o movimento pedagogicista tomou conta da educação física, eles começaram a criticar a questão do competitivismo. Eu entendo a crítica do extremo. Não pode ser extremamente competitivista, beleza. Só que eles criticaram de uma maneira que deixaram de lado a competição, e a competição foi colocado como o vilão da educação física. Como uma coisa ruim. Como uma coisa ruim. A minha geração e alguns que eu conheço também critica isso. A competição tem seu lado positivo. Lógico que o lúdico é muito bom, a diversão na brincadeira é muito bom. Só que a criança, através da competição, que ela aprende a lidar com as frustrações,
com o imprevisto. Tá jogando futebol, tem o jogador que é o melhor de todos e vai jogar o jogo e de repente, neste jogo, aquele jogador que é o melhor de todos machucou. E aí? Ela tem que aprender a lidar com o imprevisto. Então, toda essa situação que foge do controle tem que estar à disposição da criança. Porque é assim na vida. Ela vai estar trabalhando, vai pegar um dia que o chefe vai estar com a pá virada, não vai falar nem bom dia. E aí? Acabou o mundo porque o chefe não falou bom dia? Não é assim. Vai ter as fofocas, vai ter todo aquele ambiente corporativismo que você bem sabe que às vezes é bem tóxico. Pesado, é Pesado. difícil. E a criança vai chegar lá um dia. Tem que saber lidar e aprende quando é criança. E a competição traz tudo isso. É muito bom isso. Quarto, quinto ano, eu amo dar aula para essa turminha. Muito bom. E ano passado eu dei uma competição. Se eu não me engano era de queimada, se eu não estiver enganado. E o meu quarto ano, do ano passado, perdeu, se eu não me engano, para o terceiro. Eu ensinei eles. Quem ganhar, antes de comemorar, vai lá e cumprimenta o amiguinho. Cumprimenta o amiguinho que perdeu, depois vai comemorar. Isso aí é o fair play. Fair play é o jogo limpo, é uma atitude para se ter ali esportiva acima de tudo, né? E naquele jogo específico, as professoras estavam tudo ali. Professor é pior que os alunos, viu? O professor grita ali, xinga e tudo mais, que pelo amor de Deus. Naquele jogo específico, o terceiro ano ganhou do quarto. Eu acredito que foi o terceiro ou o segundo, enfim. Ganhou do quarto ano. O quarto ano normal, perdeu, chora. É normal isso. E eu sei que é normal. Só que ao invés da turma que ganhou ir lá cumprimentar eles entraram na onda das professoras. A professora estava gritando igual umas loucas lá e as crianças foram no embalo, começaram a gritar. Esqueceram de ir lá cumprimentar o quarto ano. Sabe o que aconteceu? O quarto ano ficou muito desesperado. Porque além de ter perdido, estava se sentindo inferiorizado. Porque os professores estavam lá com os outros alunos. Os professores não gostam da gente. Estão só com eles, estão tudo comemorando com eles. E começou a chorar desesperadamente. É lógico, eu como professor André, deu uma de louco lá. Briguei com as professoras, briguei com os alunos, briguei com todo mundo. Aí eles foram lá, cumprimentaram, fizeram as pazes, enfim. Só que eu achei que aquilo foi muito importante para o quarto ano. Eles lidaram com o imprevisto. Teve a frustração de ter perdido. Teve a frustração dos amiguinhos não ter vindo cumprimentar, que pode acontecer no mundo real isso normalmente. Sim. E vai acontecer mesmo. E dos outros professores que eles estão acostumados, que sempre vão lá acudir eles, naquele momento específico não foi. Eles aprenderam a lidar com aquilo. Então eles cresceram bastante em uma aula. Então, coisas assim que são muito significativas que acontecem para a criança e tem que acontecer. É muito bom. Aquilo lá moldou a mente deles aquele dia, eles amadureceram bastante. Sim. E essa é uma prática que é muito usada em consultório também ali com crianças, essa atividade lúdica de jogos. Às vezes muitos pais não entendem, falam assim, a gente paga o psicólogo, o psicanalista e fica brincando. Mas tem um porquê, às vezes é de propósito que eles perdem pra gente ver como que eles agem quando perdem, quando justamente precisa improvisar, quando as coisas não saem, como eles previram ali, como eles agem, justamente para ajudar a moldar esse caráter ali de como eles vão ser na vida adulta, fortalecer essa saúde mental ali. Então, isso de viver em coletivo, na vida adulta, é muito difícil. E se na infância se tem essa base de que nem sempre é como a gente gostaria que fosse, que tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde, que quando a gente perde, a gente de repente tem que ficar contente pela outra pessoa, e tá tudo bem. E vai ter dia que alguém vai passar por você e vai estar de cara feia, não vai querer falar com você, não vai querer olhar. Então tem muitas dinâmicas que dá para, desde pequeno, ir criando isso para que no futuro seja uma lição muito válida. E a atividade física ali influencia muito nisso. Dá para aprender isso de uma forma lúdica. Porque é igual aquela questão do exemplo arrastar.
A gente até pode sentar com a criança e falar assim, olha, nem todo dia a gente ganha, mas quando ela vivencia aquilo, é totalmente diferente, né? Eu gosto de fazer perguntas quando acontece alguma situação assim, eu chamo para conversar. O quarto ano do ano passado, que é o quinto ano desse ano, inclusive é o quinto ano da Gi, é uma sala que eu gosto de conversar bastante. E aí eu gosto de fazer perguntas para eles. Quando eles estão no momento lá da virada, eles estão bicudo e tudo. Aí eu pergunto, então, me fala, o que aconteceu? E eu vou ouvindo. Aí eles levantam a mão, aí vão falando cada um. E aí até chegar o momento que eles começam a reconhecer onde foi que eles erraram. Então, todo esse movimento aí é muito importante para a criança. E tudo isso por causa daquela atividade física que foi feita ali naquele momento. Então, tem um pré-atividade física, tem o durante a atividade física e tem o pós. E tudo isso reflete muito na mente das crianças, no caráter da criança em si. Então, olha, é lógico, tem que puxar a sardinha para o meu lado, é muito importante. Não é pouco, é muito importante mesmo para a criança. E isso que você comentou de fazer, conversar, também é muito terapêutico. De criar esse espaço onde elas podem se expor, falar, olha, eu acho que é isso, acho que é aquilo outro. Porque a partir do momento que elas falam, eu costumo colocar que é como se fosse um quebra-cabeça, que aí vai falando, as peças vão se encaixando. Então elas vão parando e falando, nossa, não é que é isso mesmo? Não é que, olha, eu vacilei ali. E até mesmo de reconhecer os próprios vacilos é muito importante. Eu falo para eles que o professor também erra. Até o quinto ano, a provinha deles que o professor dá é uma prova bem tranquila. Do sexto ano em diante, eu dificulto um pouquinho mais. Só que toda vez que acaba a prova e eu dou a nota, aí eu entrego a prova para eles e falo, vou corrigir junto. Vamos corrigir junto, você vai ver onde errou. Acabou da correção, você vai assinar na frente da folha da prova. Assinou, já era. Não pode mais. Depois que assinar é porque você concordou com o que tem aí. Porque quando está corrigindo, é a chance deles falar, olha professor, você errou uma correção minha aqui da prova, tem como rever e tudo mais. Eu mostro para eles que professor também erra, porque eles têm que lidar com os erros. Da mesma forma que é normal eles errar, é normal o professor errar também, porque o professor é humano e erra. É muitas provas, são muitos alunos, vai passar batido. E eu levo para eles como isso, como algo natural, pode acontecer. E eles têm que entender aquilo. A partir do momento que eles entendem que o professor, é natural o professor errar, pô, eu posso errar também. Vai acontecer de eu errar. O que eu tenho que fazer é cuidar para não errar de novo, né? Então, essa questão aí eu levo nas minhas aulas e eu vejo que eles entendem muito bem isso. E também de assumir responsabilidade de, pera, assinei alguma coisa, nossa, que importante. É muito legal também essa dinâmica. É engraçado que eles falam, professor, como é que assina? Falam, peraí, se você não tem uma assinatura, escreve só o seu primeiro nome, tudo bem. Aí uns já começam a inventar assinatura, aí tem uns jogadores metidos a jogador de futebol, falam, não, eu vou treinar para eu dar meu autógrafo. Então, é gostoso, é interessante. E é tudo muito no lúdico que se aprende também. Sim, essa questão aí, eles vão tipo, para eles é uma coisa estranha que eles começam a se interessar, a gostar e vai levando isso numa boa, sem problema nenhum. Muito bom, muito bom. Até mesmo você trouxe essa questão de sentar e corrigir prova junto, torna isso de uma forma leve, não é aquela coisa, levando novamente para a vida adulta, não é aquela coisa assim, nossa, vamos ter uma conversa, vamos corrigir o meu trabalho aqui, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Começa a criar esse cenário de, pera, pode ser que eu errei e tá tudo bem? Tá tudo bem. Às vezes eu tenho que às vezes segurar até os professores, né? Porque aconteceu esse bimestre, deu uma prova um pouco diferente e tal, e alguns alunos questionaram, e aluno sempre vai questionar. Tanto fácil ou tanto difícil, aluno sempre vai questionar, e é normal isso.
Só que alguns professores também ficaram muito ansiosos. Eu, calma, calma. Eu estou aplicando a avaliação, é só uma etapa. Depois que aplicou, eu vou corrigir e depois a gente vai corrigir junto. O aluno ele tem que aprender antes da prova, durante e depois. A prova, para mim, é uma etapa do aprendizado do aluno. Não pode ser algo que, passei a prova, é só um teste e ponto, acabou, não serve. Não, aprende ali durante a prova. Pro Fundamental 1, não me interessa tanto a nota. Não me interessa. Eu sei que a menor nota, se alguém for muito mal mesmo, nunca aconteceu nota abaixo disso, vai ser 7. Vai ser 7 se for muito mal. Se eu estiver ali aplicando a prova, eu vou ali, eu dou uma ajudinha ali e tal, para não vou deixar abaixar disso. Mas a minha intenção é que o aluno aprenda. Eu coloco lá 4 alternativas, 4 questões. Por exemplo, lá, de ritmo. Samba, Brasil. Estados Unidos, hip hop. Eu sei que pode ser que o aluno não saiba disso, mas a partir daquele momento ele vai saber. Então ele sabe que o samba é do Brasil porque é algo mais natural. Mas talvez não saiba que o tango é argentino, não saiba do flamenco é da Espanha. Vai passar a saber a partir daquele momento. Aí cabe ao professor também olhar ali, ter consciência se vai dar certo ou errado para dar nota. Mas o importante é que o aluno aprenda. Ponto. A construção da sabedoria da criança começa ali, naquele momento. Então, às vezes o professor tem que ter um pouco de resiliência nesse sentido também. Essa questão que você trouxe de prova, de estudo, como que você consegue fazer? Porque, assim, são muito conhecimento que tem para se passar. E em pouco tempo, e ainda tem as aulas práticas, as aulas teóricas, e geralmente eles só querem as práticas. Como que você consegue deixar isso de uma forma mais leve, mais lúdica, para que eles consigam absorver todos esses aprendizados, não só da matéria em si, mas de tudo isso que a gente conversou até agora? Em primeiro lugar, que o professor de educação física sofre muito por causa do estereótipo. Então, aconteceu no município, aí não foi no colégio particular que eu dou aula, no município lá de Montemor, quando eu desenvolvi a provinha para dar para meus alunos, eu mandei para o coordenador, André, o que é isso? É a prova, a avaliação, né? Tá chegando a hora já. Não, aqui professor de educação física não dá prova, não. Eu nunca tive prova de educação física. Eu falei, como assim? Então como é que eu vou avaliar? Avalia lá na prática, lá, dá uma olhada, ou dá alguma coisa no caderno e olha lá e tal. Eu achei algo muito relaxado, mas o que está ali, está impregnado aquilo ali no município. No particular, não, a gente já tem o costume de aplicar prova mesmo. Porque, para mim, a educação física é uma matéria igual a matemática, igual a português, igual a geografia. Tem professor de matemática que, de vez em quando, pede para usar a quadra, porque ele vai passar alguma atividade lúdica envolvendo matemática. E está tudo bem. Da mesma forma que ele pode usar a quadra para passar alguma coisa de matemática, eu posso usar a sala de aula para passar alguma coisa de educação física. Então, eu divido a minha aula em teoria e prática, tem a parte prática, e a prova engloba tudo. Então, eu passei lá a brincadeira para a criança. A criança foi lá e fez uma dança. Naquela dança ela estava trabalhando ritmo, estava trabalhando coordenação motora, estava trabalhando noção espacial. Então, ela não sabe, mas eu sei que eu posso colocar tudo isso na provinha dela. Pode cair isso na teoria. Às vezes, eu tenho que me desdobrar para explicar isso para os pais, porque os pais às vezes são um problema. Então tem que explicar para o pai, isso não está no caderno, porque isso foi feito na prática. Se ele faz a prática e ele anotar o que ele fez na prática, beleza, ele vai ter isso escrito no caderno. Se ele não anotar o que ele fez na prática, ele não vai ter isso no caderno. Aí é questão da mente dele. Ele consegue lembrar bem das matérias que é feito na prática? Beleza. Não consegue lembrar, vai ter problema. Então eu sugiro que escreva. Depois da aula, senta lá e escreve sem problema nenhum. E eu tento sim colocar de uma forma mais lúdica. Para o 1º ao 5º ano. Para o 1º ao 5º ano eu tento colocar jogos, caça-palavra,
palavras cruzadas, ligar um desenho ao outro, pintura, essas coisas assim, eu tento colocar por ensino fundamental 1. Que é a parte ali da infância. Sim, exatamente. Para eles ter a prova como algo natural da vida deles, não como algo ruim, algo que pesaroso. Do sexto ao adiante, aí eu começo a colocar a prova um pouquinho mais voltado no sentido deles acostumar com prova para vestibular, porque dali em diante vai ser a vida deles, vai ser aquilo, né? Então eu começo a cobrar um pouco mais como é cobrado nos vestibular, no Enem e tudo mais. Mas até o quinto ano é lúdico. E eu, agora, meus alunos que estão assistindo isso vai saber que do primeiro ao quinto ano eu não ligo para nota. Não ligo. Vamos usar isso contra depois, hein? Eu sei que meus alunos são bons, eu sei que meus alunos amam a aula de educação física, eu sei que eles participam, eu sei tudo isso. Porém, eu não ligo para nota, mas eu vou cobrar um pouquinho, né? E os pais vão cobrar a nota. E os pais vão cobrar. As irmãs vão cobrar a nota. Tem que cobrar mesmo, tem que ficar em cima, puxar a orelha da irmã. Gi. Na questão que você trouxe dos neurodivergentes, das crianças atípicas, como que você costuma trabalhar? Olha, o que mais tem ultimamente são TDAH. TDAH, toda aquela questão bioquímica que foi citado, ajuda muito eles. Regula o estresse, a agitação, tira tudo isso quando participa da parte prática das atividades. Aí tem bastante dificuldade com TOD. É muito trabalhoso porque ele é o positivo desafiador mesmo. Então você pede uma coisa para ele, algo que ele quer, você pediu, ele não quer mais, ele quer outra coisa. É difícil, mas dá para contornar. Conversa, então fala assim, você vai para esse time? Ah, eu não quero ir para esse time. Não, então tá bom. Então vai para o outro, não tem problema. Tem que saber, saber quando tem que ceder também, porque senão você vai ficar ali batendo de frente com o aluno e a aula não vai andar. Autista, o transtorno do espectro autista está tendo menos ultimamente para mim, esse ano pelo menos. Só que tem também. E aí você tem que entender que vai acontecer dele ficar desorganizado, e gritar, e chorar, e dar soco na mesa. Você tem que saber que tem que chegar nele com calma. Eu faço assim, seguro a mãozinha dele, olho para ele e falo bem baixinho. Porque o grito já desregula ele, né? Sim. Então, eu seguro a mãozinha, falo bem baixinho, falo, o que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? E aí, quando eu vejo que está acalmando, eu venho trazer ele para perto. Às vezes, já aconteceu de não funcionar e eu ter que deixar o aluno com um professor ali, uns 5, 10 minutos, até ele se acalmar para ele poder vir para a atividade. Só que é importante que eu traga esses alunos, mas que eu tente tratar ele, na medida do possível, lógico, igual aos outros. Porque se ele perceber que ele está sendo tratado diferente, ele começa a ficar revoltado, ele começa a ficar agitado, e aí piora tudo de novo, ou ele leva isso na conveniência dele. Ele quer ir lá para a sala dos professores, quer ficar recebendo carinho, eles querem, são espertos também. Então, eu tento tratar eles igual aos outros, tento fazer eles fazer tudo de atividade física também, porque eu sei que aquilo vai fazer muito bem para eles, e eles fazem. Eu nunca tive problema assim de participação não, Pamela. Mas eu sei que posso ter algum problema durante a aula, que aí sim eu vou ter que tratar ele diferente dos outros, para trazer eles de novo, para acalmar essa criança, para trazer ele para a atividade. Eu não posso perder o aluno. Mas, na medida do possível, eles querem participar, eles clamam por participar da aula. E essa questão da introdução ali, de colocar eles na mesma escola, requer que os professores também tenham um conhecimento muito maior. Isso eu não falo nem de repente fazer uma especialização, o que lógico é muito importante, mas também de si próprio ir procurar mais informação, e é uma questão humana também.
Assim, não adianta. Professor, se você virou professor, você tem que saber que você vai estudar para o resto da sua vida. Não tem como. Esses dias, conversando com outros professores na sala dos professores, e a gente descobriu que mudou uma nomenclatura lá. E o pessoal gosta de fazer isso, né? Fica mudando o termo. Autista já foi autista, depois transtorno do espectro autista, já foi de grau 1, grau 2, grau 3, depois é suporte 1, suporte 2, suporte 3. E as pessoas querem me matar quando eu falo alguma nomenclatura errada. Sim. Eu continuo falando leve, moderado e grave porque é como eu entendo. Mas eu posso até falar, mas eu tenho que saber que o correto é outro termo, porque é assim que estão usando agora. Então, ser professor tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre acompanhando as mudanças, estudar o aluno. Eu tenho muito disso. Quando eu tenho um aluno que tem. Ai, me fugiu o nome. Se eu não me engano, é uma disfunção muscular. Ele vai perdendo o músculo. Me fugiu o nome da cabeça agora. Atrofia, alguma coisa distrofia muscular, se eu não estiver enganado. E ele vai perdendo o tônus muscular com o tempo de vida. E ele tem muita dificuldade até para caminhar. O que eu vou fazer com esse aluno para ajudar esse aluno? Eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar a questão dele. Como eu faço para... Não tem como, não tem cura. Eu tenho que estudar o tratamento que vai ajudar ele a retardar um pouco essa condição. E a vida é assim, tem que continuar estudando para ajudar os alunos, porque essa é a nossa vida. Se a gente escolheu isso, tem que mergulhar de cabeça, tem que ir fundo, não tem jeito. E também nem todo TDAH vai ser igual, nem todo autista vai ser igual, nem todo TOD vai ser igual. Então, é um estudo que vai além da teoria, mas entender o que faz sentido para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele aluno em si. Como de repente reverter a situação, ajudar ele a se regular ali, ajudar ele a evoluir também, a fazer parte daquele coletivo, porque às vezes o que faz sentido para um não vai fazer sentido para o outro. Então é realmente um estudo eterno e que não é só ali da teoria em si, mas de entender cada indivíduo como pessoa. Aprendeu a teoria, agora vamos ver aonde essa teoria se encaixa nesse indivíduo específico. É bem isso que você falou. E os pais precisam entender também, Pamela, que ele tem uma condição, beleza. Só que é uma criança igual às outras, que precisa de carinho, que precisa de atividade física e precisa comer bem. Tem alguns estudos recentes que estão falando que a alimentação... Você fez um programa com a nutricionista, deve ter falado disso também, que alguns alimentos, principalmente esses industrializados, né, que afeta, mexe com a cabeça da criança, vai inflamando a criança por dentro. Eu falo a criança porque a gente está falando de criança, Sim. Mas acontece conosco também, com a gente adulto, que isso vai piorando a situação da criança, vai deixando a criança mais agitada. Então pensa, é um TDAH. Essa alimentação inadequada deixa ela mais agitada ainda. Você está ajudando a criança? Não está, você está piorando a situação. Então os pais têm que entender que a criança, igual às outras, que precisa de atividade física, precisa de afeto, carinho, precisa comer direito também, igual qualquer outra. E lógico que vai ser um pouquinho mais difícil, vai ser um pouquinho mais agitada, vai ser... Se for TOD, vai ser desafiadora. Vai dar um trabalho aí e tudo mais. Que não pode deixar que essa situação se torne birra, né? Tem que saber identificar. Sim. Se virou birra, pai, coloque sua atitude aí. Que aí eu acrescentaria também a questão, você mencionou da atividade, da alimentação, mas eu colocaria limites também. Limites. Não é porque é uma criança neurodivergente que não é necessário colocar limites. E esses limites moldam também a criança. Forma o caráter da criança. Uma criança sem limite é uma criança desregrada. É uma criança que vai dar trabalho lá na sua fase adulta. Não tem jeito. A responsabilidade dos pais é enorme nesse sentido.
Então, sou completamente de acordo com você. Tem que pôr limites, tem que ficar em cima, tem que fazer o papel de pai, né? Professor também tem que pôr limite. Sim. Se professor deixar na sala de aula, vira uma bagunça e depois o professor perde a sala, não tem jeito. Você trouxe a questão de não é porque é uma criança neurotípica que é diferente e muitas vezes tem, ai, tadinho. E às vezes, e se tem essa questão de, ai, tadinho, vamos deixar, não põe limites, ou deixa fazer o que quer, ou não envolve nesse coletivo, achando que está favorecendo, que está ajudando, e na verdade está prejudicando a própria criança. A criança está fazendo birra, você já identificou que é uma birra, e aí você vai cuidar da sua maneira. Ou vai deixar chorar, ou vai dar uma chamada de atenção mais alto, ou finge que não está vendo, que daqui a pouco para. Que é uma coisa que me deixa louco, Pamela, é quando eu percebo essas coisas e alguém de fora enxerga lá a criança lá fazendo birra. Ô, vem aqui, tadinho, não sei o que, vai passar a mão na cabeça. Não, não faz isso. Tá atrapalhando o professor, tá atrapalhando a criança. Tem um aluno que faz bastante isso. Ele faz assim... Eu olho assim e falo, comigo não vai funcionar não, meu amigo. Comigo não vai funcionar. Finge que nem tô vendo. Finge que não tô vendo, deixo lá, daqui a pouco parou. Só que o professor também tem que ficar atento para ver se aquilo é birra mesmo ou não. Para não ser negligente Para não ser também. negligente. Não pode ser negligente. Então, já entra na questão do estudo, né? Tem que estar sempre Sim, estudando para saber identificar quando é birra e quando não é. Ai, gente. Não, tem várias situações. E é importante ter esse olhar muito atento em todas as situações. Em todas as situações. A criança atípica tem isso, mas as crianças que não são também. Sim. Criança atípica, nossa senhora, tem criança que é birrenta mesmo. Que aí você fala, tem que conversar com o pai dessa criança, porque não é possível, né? E assim, conforme vai passando o ano, algumas crianças que se encaixava nisso, melhoraram bastante. Eu percebi que teve apoio dos pais, os pais ajudaram em casa e não está tendo mais, olha só que coisa. Se não tem ajuda em casa, a criança ia continuar da mesma maneira, ia passar pelo professor, porque o professor dá aula e depois acabou, né? O problema volta para casa. E aí o pai ia continuar sofrendo em casa. Então é importante essa evolução, essa melhora da criança. O pai vai sofrer menos em casa. O pai também vai identificar quando é birra, se precisar chamar atenção, chama. O pai vai colher essa melhora da criança em casa. É um trabalho em equipe. Em equipe. Não é só o professor em sala de aula que de repente precisa fazer diferente, ou também de repente os pais estão tentando fazer diferente, o professor vai e passa a mão na cabeça. Então é muito esse trabalho em equipe. Exatamente. Quando eu trabalhava na instituição para deficientes intelectuais, aí tinha todos os transtornos da mente, tem o método ABA. Aí é um pouquinho mais complicado, né? Por quê? A instituição tem que agir de uma maneira, a escola tem que agir exatamente igual e os pais têm que agir exatamente igual. Se não for em equipe, se um desses três estiver fazendo diferente, o método não dá certo. Sim. Então, é feita uma reunião com a escola, com o pai, e fala, a gente vai agir dessa forma. Então, aqui a gente vai agir desse jeito, vai tratar a criança desse jeito. É lógico que lá, o espectro autista que a gente cuidava lá era suporte 2, 3, falar a nomenclatura aqui correta, né? Que é o moderado para grave. Tinha casos gravíssimos lá. Então, tinha que agir dessa maneira, porque você estava criando uma rotina para a criança. E se sai da rotina autista, já viu, né? Sim. Desregulariza totalmente. E então, aí a questão do método ABA funcionava nesse sentido. Na escola, no mundo real, é pouco usado o ABA, porque é meio que difícil de implementar, é difícil colocar em todos os lugares isso. A criança tem a escola,
aí tem a natação, aí tem a escolinha de futebol, aí tem todo... Não dá, é meio que inviável fazer isso em todos os lugares. Mas em algum lugar tem que ter uma rotina. Em casa ou na escola tem que ter uma rotina para a criança seguir. Que aí ela vai saber que aquilo vai acontecer e aí ela não fica irritada por aquilo. Ansiosa, ajuda bastante. Sim. Tem vários métodos que dá para trabalhar em conciliação para todos esses benefícios que a gente trouxe aqui hoje, né? A psicanálise, o TCC, que é a terapia comportamental, a ABA é muito interessante. Aí, linkando com as outras profissões, o psiquiatra, o profissional da educação física, a nutricionista, para entrar nessa questão da alimentação. Aproveitando esse gancho, se eu falei que, na minha opinião, deveria ter educação física todos os dias da semana, eu acho que todas as escolas tinham que ter psicólogo, todas as escolas tinham que ter nutricionista. É um absurdo você ir no intervalo e ver o que as crianças estão comendo. Aquilo lá não faz sentido, não faz. Eu passo e falo, é isso que vocês estão comendo? Tem aluno que me vê que até esconde, porque sabe que eu falo. É complicado, então, questão psicológica. Às vezes, acontece da gente ter que falar com uma criança, mas por mais que a gente vai se atualizando, não é da nossa competência. E a gente não sabe como lidar com aquilo que, se a criança estivesse conversando com um psicanalista, com um psicólogo, ela seria melhor entendida. Seria melhor resolvida essa situação. Sim. Então, assim, são coisas que estamos ainda anos-luz da perfeição, mas é algo que precisa ser repensado para a educação. Sim. Essa equipe multidisciplinar é muito importante para essa base sólida de uma criança, porque isso vai influenciar na vida adulta, não só daquele adulto, mas da sociedade como um todo. Exatamente. Eles são os adultos do futuro. Eles vão ser os futuros professores, futuros médicos, futuros governantes do país. E o que a gente está preparando para o futuro do país? É isso que a gente tem que pensar. Sim. Queria te agradecer por ter aceitado o convite. Esse bate-papo aqui foi muito bom, foi muito produtivo, a hora assim passou super rápida. Deixa seu Instagram para as pessoas te acompanharem, fala um pouquinho do seu trabalho, você não é só professor, né? Você também é personal trainer. Bom, eu que agradeço, Pamela, maravilhoso. Quando o papo é bom, passa rápido, né? Pois é. Eu ficaria aqui, horas aqui conversando com você tranquilamente. Eu além de professor, personal trainer, eu também trabalho com o Me Treine Esporte, que é um canal esportivo meu. Minhas redes sociais é André Chalas, o Chalas é CHA2LS, então André Chalas, @AndréChalas, coloca lá, vai me achar no Facebook, Instagram, YouTube, tudo. E o Me Treine Esporte também, sem segredo, Me Treine, tudo junto, Esportes, com S mudo. Também vai me achar lá no Instagram, no YouTube, em todos os canais aí também. Fica o convite lá para o pessoal. E mais uma vez agradeço pelo convite, por essa conversa. Eu aprendi muito por essa conversa. Muito obrigado mesmo. É muito interessante que a gente sempre está aprendendo, né? É uma troca muito mútua. Além da gente passar conhecimento para as pessoas, a gente aprende bastante, né? Muito obrigada por ter aceito. As portas ficam abertas porque conteúdo e temas não faltam. Então, muito obrigada. Eu agradeço a todos que nos assistiram. Queria parabenizar todos os profissionais da saúde mental. Não só os que trabalham exatamente com a saúde mental, como os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, mas também estender esse parabéns para todos que trabalham, de certa forma, ao redor, os professores, os outros médicos e de certas áreas que estão sempre lidando ali com a saúde mental. Também um feliz Dia das Crianças para todas as crianças nesse domingo e um ótimo final de semana a todos. Tenham uma boa noite.